Boa tarde, está com a Eclésia. Hoje vamos continuar a folhear a história do Concílio Vaticano II com Dom Manuel Clemente, mas para já a atualidade informativa da Igreja Católica. Mais do que fome ou sede, os lisboetas têm fome de companhia e sede de diálogo. Esta é a realidade com que se deparam os voluntários da Associação Cais, que mais uma vez trouxeram à cidade de Lisboa a partilha do pão e da cultura. Olá, boa tarde. Tenho um pãozinho com chouriço, com chocolate, com queijo e com azeitonas. Qual é que querem? Com chocolate. Depois, se quiser, pode cá vir outra vez, tá bom? E tem ali uma bebida quente, tá bom? Ao todo, 80 mil pães foram distribuídos ao longo de 4 dias na Praça do Martim Muniz, em Lisboa, no âmbito da iniciativa Pão de Todos para Todos. Um evento levado a cabo pela Cais, que pretende criar um ponto de encontro entre pessoas de vários estratos sociais, idades e etnias. Um alimento que é importante para todos, que é transversal às várias culturas e que tem um simbolismo muito particular. Daí o multiplicar a partilha, vamos todos juntos, vamos multiplicar a partilha, é o que se pretende, não é? Funcionarmos como comunidade, ajudarmos, apoiarmos e vermos, não estamos focados nas diferenças que temos, estamos focados naquilo que nos é igual e no que podemos fazer um pelo outro e de facto partilhar o pão, partilhar o espaço. Um espaço onde o pão é o elo de ligação e onde todos eram convidados a multiplicar a partilha. Não é só o facto de as pessoas chegarem aqui e levarem um pão ou levarem uma bebida, mas também durante estes 4 dias as pessoas partilharem um bocadinho, estarem menos sós, estarem aqui na tenda, estarem a ver um espetáculo, conversarem connosco, fazerem uma visita à padaria. É tudo um pouco acolhedor e temos de ser solidários uns com os outros. A 9ª edição do Pão de Todos contou com 270 voluntários. A participar pela primeira vez estava Mária, que desde março é voluntária na revista Cais. Eu estou numa parte em que fazemos origami, estou essencialmente lá. Vamos aprendendo, todos os dias vêm pessoas novas para nos ensinar e para aprenderem connosco. O origami é uma coisa que nem tem propriamente a ver com o pão, mas que ajuda a formar aquele contacto mais próximo com as pessoas, que nos leva a perceber um bocadinho o lado de lá e a ensinar coisas e a aprender. Fundada em 1994, a Cais é uma associação de solidariedade social sem fins lucrativos, que pelos seus projetos para desempregados e pessoas em situação de pobreza foi distinguida com o Prémio Civil Society do Comitê Económico e Social Europeu. A exposição de Natal, que se realiza tradicionalmente no Palácio de Belém, é este ano consagrada aos tesouros artísticos do Baixo Alentejo. Meia centena de obras de arte permitem ao visitante uma viagem no espaço, mas também no tempo. Esta exposição tem como ponto de partida uma lindíssima imagem gótica em pedra da Virgem com o Menino. Trata-se de uma peça proveniente de Sines, de uma igreja que hoje já não existe, que foi remodelada ao longo do tempo, mas que significa muito para os sinienses, até porque havia uma ligação direta com o mar, com o Atlântico, que estava ali bem perto, e por outro lado também uma ligação muito forte com aquela que é uma das principais realidades da nossa região, que é a realidade familiar. E aqui temos uma das revelações desta exposição, é de um grande pintor português chamado Vieira Lusitano, o célebre Francisco Vieira, que foi um homem que estudou em Roma e que foi, sem dúvida, o pintor mais preparado do seu tempo no nosso país, e de que apresentamos aqui uma coleção particular de Beja, esta lindíssima Sacra Conversação. No dia da inauguração da exposição de Natal do Palácio Nacional de Belém, José Falcão explicava ao Presidente da República a exposição, que contempla obras de arte provenientes de museus, igrejas e coleções particulares, permitindo traçar a riqueza patrimonial do território da Diocese de Beja. A Anunciação marca-nos depois o primeiro capítulo, e aí pomos logo em contraponto um primitivo português, uma lindíssima pintura dos inícios do século XVI, com uma obra de um grande pintor português da atualidade, António Paisana, uma obra datada de 2012. Seguidamente avançamos a Natividade, o Presépio, as adorações, primeiro a adoração dos pastores, depois a adoração dos Reis Magos, e vamos seguindo sempre a narrativa dos Evangelhos, penetrando na infância de Jesus. É o Jesus, primeiro, criança recém-nascida, depois já um pequeno jovem que vai ganhando idade e que vai fazendo este percurso, muito ligado sempre à sua mãe. A Virgem Maria tem aqui uma presença decisiva, tal como tem na devoção dos alentejanos, e depois vamos associando também outras figuras. Os santos que veneraram o menino, São José, o seu pai putativo, Santo António,
e vários outros que têm, no fundo, uma ligação direta a esta realidade. Naturalmente, não podíamos esquecer outras figuras que conviveram com o Menino Deus, como é o caso, por exemplo, de São João Batista, ele próprio alvo de grande veneração na nossa região. Uma centena de obras do século XIII à atualidade, que representam a sensibilidade religiosa, mas também a cultura e a tradição artística. A arte tem este condão de unir todas as pessoas que gostam realmente da beleza e então aí o religioso, a arte pode ajudar muitas pessoas a encontrar-se com esse nível e essa dimensão muito importante para a vida humana. A riqueza da Embaixada Alentejana patente nesta exposição intitulada E um Filho nos Foi Dado. Uma iniciativa do Museu da Presidência da República e do Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, patente até o dia 14 de janeiro. A Igreja de São Domingos, em Lisboa, tornou-se pequena para acolher todos aqueles que quiseram comparecer no concerto de Natal da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Mais do que um evento cultural, animado pelo coro e orquestra da Academia de Música de Santa Cecília, este foi também um momento de solidariedade. Em nome da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, quero dar-vos as boas-vindas a este concerto de Natal. Um concerto de Natal que serviu para recordar aqueles que pelo mundo sofrem com a discriminação, restrições e perseguições, sobretudo os cristãos na Índia. Em 2007, 2008, houve de facto perseguições muito violentas aos cristãos, com várias dezenas de mortos, muitos alojados, muitos feridos, muita destruição. E, portanto, neste momento eles estão a tentar recuperar deste período mais negro da sua história, tentar viver em convivência pacífica com as outras comunidades, as outras religiões, mas neste momento, de facto, é uma igreja que nos dá um sinal positivo e que nos faz ter esperança de que é possível as várias comunidades religiosas viverem juntas. A Academia de Música de Santa Cecília, através do coro e da orquestra, ajudaram a animar este concerto de Natal. Uma instituição particular, sem fins lucrativos, que aposta no ensino integrado. Quer dizer que nós temos duas componentes no nosso ensino, a componente académica e a componente musical. Temos desde a infantil até ao ensino secundário, portanto crianças dos 3 aos 17 anos, que simultaneamente com todas as aprendizagens na área académica fazem as suas aprendizagens musicais, com um programa próprio da Academia durante a infantil e o primeiro ciclo, e depois a partir do segundo ciclo entram nos cursos oficiais de música, fazendo o curso básico de música e o curso complementar de música. É algo que deve fazer parte da formação das crianças e dos jovens em geral. Nós na Academia fazemos-lo bastante a sério neste sentido, fazemos-lo tendo em perspectiva que cada uma das crianças que recebemos poderá vir no futuro a ser um músico profissional. Como esta música tradicional portuguesa nos sugere, esta linda noite decorreu na Igreja de São Domingos, em Lisboa, e tornou-se pequena para acolher todos aqueles que quiseram participar neste evento cultural e solidário.
Depois de um olhar pela atualidade marcada por iniciativas que caracterizam este tempo de advento, abrimos espaço à história e à rubrica de Dom Manuel Clemente. O Concílio Ecuménico Vaticano II foi um acontecimento marcante para a Igreja Católica, para a sua história. É esse acontecimento que temos estado a apresentar aqui nesta rubrica com o Dom Manuel Clemente. Muito boa tarde, obrigado por estar mais connosco. Até dizer relevante, se calhar a dizer pouco acerca da importância deste acontecimento do Concílio Ecuménico Vaticano II. Claro, são apenas uns apontamentos breves, mas para que os nossos telespectadores de alguma maneira recuperem a memória ou comecem a ganhá-la sobre é talvez o maior acontecimento do século XX, este, do Concílio Vaticano II. Assim, em termos absolutos, não digo que seja o maior acontecimento do século XX, mas em termos determinantes, sobretudo no que diz respeito à relação Igreja-Mundo, certamente. Não é? De tal maneira que vai demorar agora para o século XXI e durante muito tempo, julgo eu, para pôr em prática, enfim, todas as indicações, sugestões e tópicos do Concílio Vaticano II. Temos estado a apresentar aqui o ambiente que levou ao início dos trabalhos, não é? Sim, nós já fizemos um primeiro programa em que olhámos para as fermentações de ideias e de iniciativas que se notam muito bem na Europa da primeira metade do século XX. Depois vimos como o Papa João XXIII estava particularmente bem colocado, até pela sua biografia, para ser capaz de absorver essas ditas fermentações e depois levá-las por diante nessa convocação tão inesperada para a generalidade das pessoas e até certo ponto para ele mesmo, do Concílio no princípio de 59. E depois também vimos um pouco como é que os trabalhos começaram com o Cardeal Tardini e depois com outros e com outros responsáveis romanos, até à sua abertura em 62. No mês anterior à abertura do concílio, numa mensagem do Papa João XXIII, há uma série de tópicos que já determinam o que o concílio vai ser. E eu queria dedicar a isto um programa, este terceiro programa, porque muitas vezes se diz que o resultado do concílio ultrapassou em muitas expectativas de João XXIII, que não estaria à espera, enfim, de um acontecimento tão grande e tão volumoso até nas suas determinações. Bem, isso só é verdade até certo ponto. E eu creio que o programa de hoje ajudará a esclarecer isto. Só é verdade até certo ponto. Podemos dizer que quer João XXIII, quer os seus colaboradores romanos, não estavam à espera de um concílio tão prolongado, até porque foi um grande rombo para as finanças da Igreja. Porque, enfim, durante tanto tempo, enfim, sustentar materialmente e em todos os aspectos necessários tanta gente não foi fácil. 2.500, não é? 2.500 bispos? Sim, e depois os colaboradores, os peritos, os observadores, até de outras confissões religiosas, etc. Estariam à espera que fosse mais curto, certamente. Agora que as grandes intuições e depois as grandes afirmações do Concílio Vaticano II sejam alheias à intenção original de João XXIII, isso não é verdade. E eu creio, repito, que o programa de hoje pode esclarecer. E por isso eu vou pedir ao Paulo para ler mais um trecho desse historiador que estamos a seguir, que é um grande especialista do Vaticano II, de Giuseppe Alberigo, acerca disto mesmo. Um mês antes da abertura dos trabalhos, uma radiomensagem do Papa evidenciava que o concílio seria realizado no momento certo, ou seja, numa daquelas horas históricas da Igreja, voltada para o novo impulso em direção aos cumes mais altos. O concílio era chamado a ser a renovação do encontro com a face de Jesus ressuscitado, Rei glorioso e imortal. Mas o eco maior na opinião pública derivava da afirmação de que, face aos países subdesenvolvidos, a Igreja apresenta-se tal como é e deseja ser, como a Igreja de todos e particularmente dos pobres. Enquanto se intensificava o processo de descolonização, João XXIII sentia a necessidade de afirmar o empenho da Igreja a encarnar a mensagem evangélica também entre esses povos, com uma especial proximidade aos menos favorecidos. Ora, aí está. E essas grandes intuições e intenções
da mensagem que o Papa lança, nessa mensagem radiofónica de setembro de 1962 sobre o concílio, depois vamos encontrá-los nos grandes documentos conciliares. Em primeiro lugar, essa redescoberta, digamos assim, da Igreja na relação com Jesus Cristo. Isto é importantíssimo, é central na documentação conciliar e na reflexão que se fez. Quer para João XXIII, quer depois para o seu sucessor e continuador, Paulo VI. Ou seja, esta concentração na pessoa de Jesus Cristo, daquilo que a Igreja é e daquilo que a Igreja tem para oferecer ao mundo, isso já lá está clarinho, ainda antes do concílio abrir. Claro que isso tem a ver também com a própria espiritualidade, diríamos assim, de Roncalli, ou seja, de João XXIII. Nós conhecemos o seu diário, e quando ele foi publicado aqui há uns anos, as pessoas até se admiraram um pouco, porque estavam à espera ali de grandes revelações acerca da vida política, porque ele tinha sido núncio em França, tinha estado na Turquia, tinha estado na Bulgária, enfim, grandes novidades até sobre acontecimentos da Europa. Isso se encontram lá pouco. O que encontra, sobretudo, é a sua alma, aliás, chama-se Diário da Alma, e esta concentração na vida, na relação com Cristo e com Cristo vivo. E isto, repito, é central em toda a documentação conciliar. O concílio reúne-se para que a Igreja volte à sua fonte permanente, que é a própria pessoa de Jesus Cristo, e que a partir daí tire conclusões para a sua maneira de estar no mundo, de estar internamente entre as diversas confissões cristãs e depois estar face ao mundo como portadora de Cristo e do Evangelho de Cristo. Esta intuição é, repito, fundamental, era a intuição e a intensidade da vida do próprio Roncalli e João XXIII, e está aí nessa mensagem antes do concílio começar e ficará depois ao longo de todas as suas sessões e documentos. Outro aspecto também muito importante é a relação com o mundo. Nenhum concílio anterior, portanto, os outros 20 concílios ecuménicos nas nossas contas católicas, têm esse aspecto assim, têm essa relação com o mundo. São, sobretudo, concílios destinados a esclarecer um ou outro ponto da doutrina, ou então um ou outro ponto da disciplina, ou seja, da vida cristã, da vida da Igreja, dos clérigos, etc. Portanto, são concílios, digamos, mais internos. Nós podemos dizer, está bem, mas até ao final da Idade Média e mesmo depois, falar da Igreja era falar da sociedade, que eram sociedades confessionais. Pois, mas agora já se percebe que o mundo é o mundo e a Igreja é a Igreja no mundo e para o mundo, mas são realidades distintas. E isso faz com que o Concílio Vaticano II e a intenção de João XXIII já tenha esta projeção mundial. E para o mundo da altura. E o mundo da altura, como diz esse texto de Alberighi muito bem, referindo-se à comunicação de João XXIII nas vésperas do concílio, era o mundo do desenvolvimento, era enfim, a grande aspiração, ultrapassar aquela fase em que havia países colonizadores e países colonizados, e parecia que esses países colonizados estavam, enfim, reduzidos a ser sempre isso mesmo, portanto, fornecedores de matérias-primas e a base do desenvolvimento de outros no hemisfério norte, para a inspiração, que ainda está em grande parte por cumprir, de um desenvolvimento à escala mundial, e de que, na intenção de João XXIII, a Igreja devia ser absolutamente próxima, para não dizer cúmplice positivamente, ou seja, que ela fosse aí, também nesses países, um fator de desenvolvimento. Como nós sabemos, já depois do concílio, uma encíclica excelente de Paulo VI, Populorum Progressio, será exatamente destinada a isso, ou seja, ao desenvolvimento integral de todos e de cada um, pessoas e povos. E ainda a intenção e a intuição que Roncalli tinha, João XXIII tinha, de que o lugar da Igreja no mundo tinha que ser, sobretudo, o seu lugar junto dos pobres. Porquê? Por causa dessa concentração cristológica do seu propósito, ou seja, se é para estar com Cristo, tem que estar com aqueles com quem Cristo esteve, e preferentemente esteve. E estas intuições... E por isso os pobres, não é? Exatamente. E essa intenção de João XXIII marca o concílio, marca muito o concílio. E por isso eu julgo que com este programa também tínhamos esclarecido um pouco mais a alguém que tivesse menos advertido em relação a isto, sobre a continuidade entre a obra do concílio e o propósito por que foi convocado.
Não foi tudo surpresa, não é a ideia do João XXIII e depois o Concílio fez outra coisa. Não, são elementos estruturais que permanecem e que dão, digamos assim, solidez à obra conciliar e até a sistematizam. Portanto, a relação da Igreja com Jesus Cristo, sua permanente fonte, e depois a proposta evangélica para o mundo, ou seja, reproduzir no mundo as atitudes de Jesus Cristo. Isto é central na reflexão e no espírito conciliar, e foi, antes de mais, central e definidor da atitude de João XXIII. Creio que no próximo programa já estaremos em pleno concílio. Sim, pelo menos a sessão de abertura. Sessão de abertura, exatamente. Por isso eu dizia no princípio destes programas que quando nós falamos do concílio falamos em 3 etapas, não é? Falamos da etapa da preparação, falamos da etapa da realização, pelo menos dos pontos principais dessa realização, e depois a da recepção, mas essa é aquela que continua na medida em que vamos absorvendo as grandes intuições conciliares. Voltaremos então de hoje a 8 dias para olharmos essa sessão de abertura, e fazermos então uma... Já estamos todos com vontade, não é? Exatamente. Exatamente. Olharmos, enfim, o grande significado que teve iniciar-se esse segundo Concílio Ecumênico do Vaticano. Foi este o Eclésia. Já sabe que nos pode seguir em agência.eclésia.pt, o portal multimédia da Igreja Católica, onde estes e outros temas continuam a ser atualizados. Fique bem, até amanhã, se Deus quiser.